né? Esse é o famoso Australopithecus. Então, essas criaturas fazem parte da nossa ancestralidade, enquanto raça planetária. Os ETs descobriram que era do macaco que nós ia conseguir. Enquanto outro lugar foi das lagartixas, aqui foi dos macacos. Outro lugar foi das galinhas e tal, né? Nessa época, isso aí já era mais ou menos há uns 58 milhões de anos atrás, já existiam várias raças confederadas, já unidas no projeto. Eles viram que a desgraça era tão grande que um monte de gente veio ajudar, porque os ETs são caridosos, né? Gente boa, eles dão cesta básica e tal. São uns caras muito gente fina. Voltando às nossas origens, vocês estão rindo de nós mesmos. Mas são várias raças que começaram a ser originárias de vários experimentos. Cada modelito, um mais charmoso do que o outro, estava a opção. E era gratuito. Bastava você querer. Né? Aí chegaram o cara da confederação, apertava aqui o botãozinho, que eu estou sem ele. Atenção, comando 1 vai escolher. Tá. Então, pessoal, a alternativa que vocês têm para reconquistar a eternidade de vocês e voltar a evoluir e não ficar estacionado em milhões de anos sendo essa porcaria que você é, né, vai poder evoluir um pouco, é encarnar nesse troço aqui dentro do projeto nosso e tal. A gente vai conseguir abrigar vocês dentro desse corpo e daí você vai continuar seu processo evolutivo. Então, o History já estava mostrando isso para nós, né? Se você pegar partes aí, o astronauta antigo explica esse momento. O momento em que nós estávamos escolhendo quem habitaria aquele corpo. Né? Porque não é só o fato de você pegar um código genético e inserir lá dentro de um óvulo que você vai ter um ser vivo. Tem que existir uma mecânica diferente atrás daquilo. O ser vivo não é criado de forma mecânica. Ele tem que ter também o que dentro dele? A essência vital. Quem que vai pôr a essência vital? Por isso que esse projeto é um projeto de seres altamente evoluídos, do universo mental, e que interferiram no processo todo para poder fazer com que aqueles seres encarnassem naqueles corpos. Não era simplesmente cruzado as células, puf, não. Ia nascer uma criatura morta e não viva. Então, surgiu esse tipo de criatura linda, resistente ao frio, aos raios solares, radiações, parasitas, doenças e submissos o suficiente. Surgiu então um mutante chamado raça azul. Esses seres chamaram na época essa raça como raça azul, que era um autóctone mais um estrangeiro. Ou seja, o autóctone aí é o macaco e o gene estrangeiro inserido ali. Criou-se um corpo e entrou esse ser. Isso foi criado através de uma das primeiras transgenias da história, que nós, pelo menos, sabemos, né? São os organismos geneticamente modificados avançados. Assim, os ETs infringiram leis universais que regem o cosmos. Né? De certa forma, eles mudaram leis universais para que conseguissem fazer esse tipo de coisa. E quando a gente mexe em leis universais, normalmente atrai o quê? Karma. Reação que muitas vezes não está planejada naquela história toda. E ninguém é todo poderoso a ponto de achar todas as variáveis. Né? E essa raça azul, ela se tornou aquilo ali, ó. Começou a reproduzir-se, começou a formar N indivíduos e acabaram, desses indivíduos que foram gerados, né, eles acabaram descobrindo, com a ajuda dos povos de Orion, que eram dissidentes ao projeto, um cientista chamado Gadriel. O que quer dizer isso aí? Dentro de um desses setores que estava sendo feito esse projeto, num determinado local, existia um grupo de cientistas trabalhando com essas hibridações e criação desses corpos, e aquelas pessoas estavam encarnando e tomando posse daqueles corpos. Existia um cara lá, um cientista chamado Gadriel. Gadriel é de Orion, era um oriano. E esse Gadriel, na verdade, ele ocultava dos outros cientistas uma paixão que ele tinha e uma certa fissura que ele tinha pelas ideias dos dissidentes,
lá do universo mental, que eram contra esse projeto. Que eles eram contra essa história de criar uma raça nova, de uma nova possibilidade que gerasse sentimento, emoções e tudo mais, e isso não fosse permitido aos seres que já estavam mais evoluídos nesse universo material. Então essa dissidência ela surgiu no universo mental, através dos estímulos de um ser que nós aqui, primitivos, criamos uma imagem mental até negativa. Um ser chamado Lúcifer, que na verdade é o portador da luz, né? É um grande arcanjo dentro de toda essa hierarquia cósmica. E ele foi contra o projeto. Então esse ser, Gadriel, ele era ligadaço com esse Lúcifer, né? Que os ETs chamam de Luzbel. E começou a mexer nas histórias e nesse experimento todo, né? Então ele ocultava sua verdadeira identidade como descendentes de seus senhores e começaram a utilizar plantas. Existia dentro dessas naves laboratório, e algumas delas, outros experimentos, N experimentos. Tá ficando muito xarope, complicado, gente? Não, tá Tá? mais interessante. Tá. Existia N experimentos dentro das naves. E um desses experimentos era conduzido pela Ana Morales. Era você que estava lá, na época. Que tratava das plantas, né? E existiam muitas plantas alucinógenas, né? Essas plantas alucinógenas estavam sendo pesquisadas, que eram nativas aqui, que surgiram no planeta e desenvolveram essas habilidades alucinógenas, estavam sendo estudadas pelo seu potencial de cura de doenças orgânicas, por esses cientistas. Mas que elas não deveriam ser ingeridas de forma alguma pelos experimentos, porque elas promoviam certos êxtases de consciência, alteração da percepção e tudo mais, e fugiria aos propósitos do projeto original, e eles não sabiam que podia resultar disso. Podia se perder tudo aquilo. Alguma relação com a história contada de Adão e Eva? É a história de Adão e Eva, na verdade. Né? Na verdade, essas criaturas elas viviam num paraíso. Né? Elas tinham tudo ali. Como o projeto da Confederação não tinha dentro dos seus protocolos ativar o psiquismo precocemente, porque primeiro tinha que fazer o ser evoluir a ponto de que ele tivesse capacidade de desenvolver seu psiquismo por livre esforço. Senão ele ia detonar suas capacidades a nível de coração, sentimento, emoção, que era a base do projeto, era a essência do projeto. Então, como eles tinham receio que isso causasse algum problema, eles reservavam e colocavam esse setor afastado. E eram claros que os primeiros que encarnavam ali. Só que tem um detalhe, esses primeiros que usaram essas vestimentas, por exemplo, o Alfredo que foi o primeiro, né? Eles falaram assim, gente, quem quer ser o primeiro? Ninguém queria, ninguém queria. Saibam que... Ele não se mexeu. Não se mexeu, todo mundo foi para lá, foi ele. Os caras foram bem claros, eles falaram assim, ó, saibam que vocês vão ter uma nova oportunidade de ter um corpo físico e tudo mais, continuar sua evolução, mas como esses corpos ainda são novos, eles não dão a capacidade de que você tenha a mesma memória, as mesmas capacidades que você tem hoje. A partir do momento que você vestir aquela vestimenta orgânica, ali que está ainda em processo de geração e crescimento, você vai perder todas as suas habilidades. Aí começou todo o processo de encarnação. Ou seja, esses carinha eram estrangeiros. Tinha autóctones também, mas também eram estrangeiros, porque eles vieram de Sírios, gente, né? Praticamente era tudo estrangeiro ali. Começaram a tomar aqueles corpos, mas quando tomava o corpo virava uma anta. Né? Só que eram antas submissas. Vocês viram no slide anterior que eram seres dóceis, né? Fáceis de trabalhar com eles, cara, muita gente fina, super legal. Vamos nessa, vamos, né? Vamos derrubar aquilo, vamos. Pessoal joia. Né? Mão de obra barata. Mão de obra barata, na verdade, mas na verdade eles queriam que o experimento desse certo. E tanto que não queriam que eles usassem nenhum tipo de droga, que podia afetar o resultado que os caras estavam almejando. E esse Gadriel viu ali, puta, uma ótima oportunidade de sabotar o projeto. Né? Deixa eu criar uma intriga aqui, ver o que é que acontece. E de repente
se eu permitir que eles acessem esse laboratório e comecem a ver essas coisas, eles vão começar a ter vislumbres e tal, e isso vai dar alguma confusão. Ele queria aprontar confusão. E foi o que ele fez, né? Esses carinha que estavam sendo recém-criados, eles se tocaram que eles eram em grande número, né? E aquelas plantas alucinógenas que eles começaram a usar ali, aquelas frutas que davam aquelas doideiras nos caras, acho que muito amendoim também, não sei. Os caras começaram a ficar muito doidão e viram que existia uma oportunidade ali. Eles queriam pegar o proibido. Aí que surgiu a lenda do Adão e Eva, né, do fruto proibido. E aí, como facilmente eles poderiam aniquilar todos aqueles cientistas, porque eram o quê? Uns 10 cientistas, um bando de criatura, né? Foram considerados rebeldes, sendo expulsos das bases. Aí que está a dita saída do Éden. Quando esses seres foram soltados no planeta Terra para não terem mais acesso às plantas alucinógenas e, ao mesmo tempo, os começarem a ser tutorados de longe. Então nós paramos de ficar naquelas zonas protegidas do sítio Terra-Mãe, por exemplo, e agora solte. Vai lá para Guarapuava, para qualquer canto aí. Então saiu de um local protegido. Então nessa época o planeta ainda estava em grandes mudanças, tinha muitos abalos sísmicos, mudanças de continente, vulcões, alterações climáticas e tal, né? O planeta Terra sempre foi um planeta não muito sossegado. Devido a ser um ser incorporado, ele tinha muitas alterações que outros planetas não têm. De muita alteração a nível físico. E nem brasileiro tinha ainda. Oi? E nem brasileiro tinha ainda. Exatamente. Muito menos baiano. É. Aí, existiam vários continentes, que nós não vamos entrar no mérito aí de Pangeia e separação e tal. Vamos entrar no mérito do entendimento básico. Existia um grande continente aqui perto da Austrália, que era chamado de Lemúria. Existia um outro grande continente aqui, né, atrás, que também é chamado de Mu. Ué? Mas quem que está falando a verdade e quem que está mentindo? Quem que está me engrupindo? Não é o mesmo? Lemúria. Era dos seres bovinos. Eles mugiam, por isso que era Mu. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Existia um grande continente que aqui, eu coloquei isso aqui justamente só para provocar vocês, para ver como tem criação de vários nomes, e na verdade os nossos continentes eram diferentes. Os desenhos dos continentes naquela época eram muito diferentes do que nós temos hoje. Aí tem um monte de livro aí escrito e acabou falando um monte de miséria que não tem muito sentido. Tá? Na verdade, a época da Lemúria resume todo esse processo. Que na verdade a Lemúria estava praticamente acoplada com o lado leste né, da África, leste da África. O planeta mudava bastante com muitos desastres naturais em meio a batalhas por domínio. Né? Esses hominídeos acabaram formando os lemurianos. Assim como em outras regiões, China, Índia, nas Américas, formaram-se outros povos numa escala geométrica de multiplicação. Porque existiam experimentos do mesmo nível, não só em Lemúria, mas em vários cantos, por várias raças vinculadas ao grande plano cósmico. Então não é uma história só, são N histórias acontecendo ao mesmo tempo. Alguns desses cientistas extraterrestres deram por perdidos seus projetos, enquanto outros continuaram tutorando o povo. Né? A grande maioria mesmo dos cientistas viram que era melhor deixar aqueles experimentos deles caminhar sozinho agora, para ver que resultado dava, para depois continuar com o projeto. E alguns continuaram tutorando, e tutoram até hoje. Há 34 milhões de anos atrás, uma intensa era glacial se instalou no planeta, principalmente pegando o hemisfério norte, né, e um pouquinho da ponta do sul aqui. Lógico, aqui também fica frio, né? Você no meio de uma geladeira. Ó, né? Então deu uma esfriada geral, mas aqui sobrou muita gente ainda viva. Então essa era glacial foi mais uma dos fenômenos assim que provocou muita destruição nos projetos e tudo mais, sendo que vários desses experimentos que estavam ainda sendo tutorados, principalmente China, Índia, né, os seres foram abrigados em subterrâneos e passaram todo esse tempo nesse processo aí.
E a grande maioria dos cientistas novamente se afastou da Terra e ficou tutorando à distância. Então, vocês já viram quantas vezes os cientistas deixaram o projeto acompanhando? Crescendo a Deus dará? Porque faz parte do processo. A partir do momento que se cria uma novidade, você tutora até um ponto, aí você deixa, opa, vamos deixar estabilizar. Nesse período, que é o período ali daquela pós-era glacial, chegaram aqui no nosso mundo esses carinha aí, ó. Olha que simpatia. Nós chamamos eles, nos nossos grupos, de camaleões. Então esses carinha aí, os tal dos camaleões, eles têm uma capacidade muito legal de mudar de cor, de forma, de aparência. E esses carinhas se instalaram aqui, viram que o planeta não tinha ninguém guardando, não tinha guardiões, né? Tinha um monte de raças em experimentos ali, mas eles não sabiam nem que era experimento, porque não tinha nenhuma placa dizendo aqui a confederação está agindo, né? Governo Oxalã. Não tinha. Né? Eles chegaram aqui, esses camaleões, e essas são as raças que estimularam o que nós temos hoje. Aqui é só um link. Estimularam o domínio financeiro da Terra atualmente, sendo raças imperiais que visam a colonização total da Terra desde que chegaram nessa era glacial. Então, por trás de todo esse domínio financeiro, econômico que está no nosso planeta hoje, tem esses carinha por trás como articuladores. Mas eles não são os cabeça do projeto ainda não. Há 80 mil anos atrás, muitos povos avançados na Terra, né, já estavam aqui, eu coloquei uma nave e tal, para mostrar que vários povos foram chegando, viram que aqui tinha vida, tinha pessoas já encarnando e trocando de corpo, tinha vida, que a coisa estava acontecendo. Seres de outros mundos, também, assim como os apunianos vieram e ficaram em Maldek, né, e fizeram algumas bases na Terra, outros de outros locais também. Nossa, a Terra é um local legal para fazer uma ponte, para o nosso povo ir para tal e tal local. E a Terra virou um local de trânsito. Até hoje é. Até hoje a Terra é considerada um planeta excelente como ponte para as civilizações que fazem expedições exploratórias. Então aqui é só para mostrar, né, uns exemplos aí, né? Foi encontrado aqui nas Filipinas um hominídeo com supostos 67 mil anos de idade, né? Mostrando que talvez exista muitos mais hominídeos que vão aparecer por aí com as nossas descobertas arqueológicas, algumas já foram feitas, mas não foram reveladas, mostrando seres praticamente com forma antropomorfas mesmo, como a nossa, habitando há 80, 90, 100 mil anos atrás. E aí, nessa época, surge a dita Torre de Babel. Né? Muitos projetos avançando, com auxílio de raças de vários locais, aqueles povos que já estavam com um corpo novo lá, meio peludão ainda, mas eram raças que já estavam habitando, já compartilhavam esse mundo com todos nós. Até que, há 25 mil anos, a Confederação decidiu pôr um pouco de ordem na casa. E há 25 mil anos atrás, que ela decidiu que deveriam ter guardiões na Terra, para não virar tão, tipo, rodoviária, assim, sabe? Para não virar uma rodoviária cósmica. Para virar um negócio, opa, tem um experimento rolando lá e tem muita gente usando a Terra como ponte. Vamos pôr um pouco de ordem, vamos pôr gente ligada à Confederação que põe um pouco de disciplina nisso tudo e separe um pouco as coisas, senão vai virar bagunça, vai ficar só seres estrangeiros aqui e nós não temos seres do projeto atuando, praticamente. Então vieram seres de Órion e das Pleiades para tutorar esse projeto. Órion e Pleiades não quer dizer que venha só Pleiadiano e Oriano. Tá? Vem seres de vários tipos que atuam juntos. E por mais que possam ser feinhos, alguns também são confederados, são gente fina, fazem parte do projeto e tal. Nada de preconceito com aparência aí. Aqui eu botei uma imagem feia, mas ele não é feio, tá? O cara é bonitaço, tá? Eu já vi ele, é um cara bem bonitão. No meio desse pessoal de Órion, no livro eu explico melhor, com mais detalhes, tá? Mas vamos resumir a coisa. Lá em Órion,
existia, e ainda existe aqui, né, mas existia lá na época, um ser chamado Satanael, que é um carinha estilo esse aqui, vamos representar ele assim. Tem um pouco de reptiloide no sangue dele. E ele era muito simpatizante dos pensamentos de Luzbel. E ele era contra esses projetos, esses 8 projetos que existiam da Confederação. E sempre ele tentou boicotar isso. Mas como ele estava à distância e tal, e ele era um grande comandante dentro de Orion, era um cara que cuidava de legiões mesmo, assim, de exploradores, cientistas, engenheiros e tal, era um cara poderoso lá dentro. Ele conseguiu, por algumas artimanhas, se envolver com a equipe que virou o guardião do planeta Terra, né? E nessas equipes que vieram para o planeta Terra, que são esses guardiões de Orion e Pleiades, ele veio junto. Ah, mas ele não era Orion. Ele era de Orion. Ele veio junto no processo e aí ele viu que ele teria um campo de trabalho bastante interessante, né, por ser um cara com muita influência. Era, no nosso dizer aqui terrestre, ele seria uma espécie de um general. Né, mas um general num local onde exército é misturado com civil junto. É uma coisa, é um pouco diferente do que nós temos aqui. Como se exército fosse só para guerra, nós, né? Ele tem poder, mas não era só um poder bélico. Mas um poder de articulação política. Né? Lembram disso aqui que nós vimos ontem? Quem que aparece? A imagem desses caras que vieram aí. Né? Os perigos não são os que vêm de fora, mas sim os que já estão aqui. Nos avisaram há poucos anos atrás de que os carinhas já estavam aqui. Não tem que se preocupar com navezinha que vem de fora para criar confusão com a gente, não. Pois bem, já estavam ali os guardiões atuando, né? Satanael pensando o que ia fazer da vida ainda, observando os terrestres, toda aquela história linda e maravilhosa. Em 23 mil anos atrás, iniciou-se o surgimento de uma civilização bastante poderosa, chamada Atlante. Quem aqui que já ouviu falar da raça dos Atlantes? Bom, eu li no livro do Sisto, né, no Plano Cósmico. Uhum. Então muita gente acha que é lenda, né? Muita gente acha que é lenda. Mas na realidade isso aqui, toda essa região que formava Atlântida, ela foi criada justamente por causa de uma ação desses guardiões que existiam aqui, cuidando do planeta. Bem, quem conhece os pleidianos já sabe que os caras são meio tipo venusiano, mas eles têm o pleidiano tem uma tendência diferente a nível de atração sexual e tudo mais. E o Satanael, com as suas astúcias e com os seus coligados, conseguiu seduzir, de certa forma, a nível de conhecimento e de informação, alguns desses seres guardiões. E esses guardiões das Pleiades começaram, de uma hora para outra, a achar as terrestres maravilhosas. Note bem, não estou falando só de homem, estou falando de guardiã mulher também. As mulheres também começaram, as guardiãs mulheres começaram a ver os homens terrestres, que lindo. Esses supostos anjos do céu, que eram os guardiões, eles acabaram por um artificialismo clássico desses seres, de botar na tua cabeça aquilo que você normalmente não está nem aí. Nossa, será que esse troço derrama, tem ET por trás mesmo? Aí vira o inferno a vida da pessoa e ela larga, derrama. Entendeu? A sedução, Satanael é craque, o cara é um gênio. Eu digo assim, meu Deus do céu, estrategista é esse. E o povo que trabalha com ele, todos os asseclas, né, o povarel que trabalha com ele, tem essa habilidade sedutora. E dessa forma eles seduziram esses pleidianos a ter um interesse que eles não estavam nem aí. Sabe? Os caras estavam pensando mais nos botões que eles têm que apertar e tal, sei lá. Começaram a pensar nesse aspecto. Só que, caramba, um ser de uma raça pura, pleidiana, guardião, está ali para guardar um projeto. De repente mergulha no planeta para fazer festinha.
É completamente contra as orientações que eles tinham. Não podia fazer isso. E foi o que a rapaziada fez. Né? O que dá o cruzamento? O cruzamento de um anjo lindo do céu, né? Com um pobre terrestre aqui, autóctone. O autóctone é um híbrido, né? Entre seres cósmicos com macaco. E nós temos aqui um ser puro, pleidiano, PO, puro do Rio, que é até testado assim quando eu fazia feira para vender. Tinha lá, PO. Cure um puro de origem com um puro por cruza. Para quem estuda genética, sabe que vai dar uma cruza que vai gerar um híbrido. E esse híbrido poderá ser qualquer coisa. Né? Desde um ser maravilhoso como uma aberração. Pois bem, cruzou pleidiano com as raças autóctones, começou a nascer seres maravilhosos, só que viraram enormes. Os chamados gigantes. Né? Aí surgiram, que vocês podem ver na Bíblia, está escrito, isso aí é a historinha da Bíblia, que nasceram esses ditos gigantes, e esses gigantes eram terríveis. Pessoal muito inteligente, muito astuto, muito forte, e as pessoas começaram a ter que servir esses gigantes até, e eles começaram a dominar as pessoas daqueles vilarejos todos. Né? Pois bem, diante disso, aquilo mexeu com o projeto, pelo amor de Deus. Se começar, eram milhares de gigantes, deu muita festa ali. Quer dizer, será quantos dias de festa foi? E os caras não viram. Né? Ou usaram o tempo e espaço, não sei se eles mudaram o tempo e ficaram 3 dias em festa e foi 5 minutos, não sei o que eles fizeram. Eu só sei que as terrestres e os terrestres gostaram das anjas e dos anjos. E a coisa foi maravilhosa. Pois bem, o que a confederação falou? Seus traia! Agora, seus pleidianos de merda, vocês vão pegar todos aqueles gigantinhos, os pais deles, e vão lá para aquele continente e vão ficar presos nessa ilha. Não me saiam daí, senão eu vou apanhar. Aí a criançada pôs o rabinho embaixo das pernas e todos os pleidianozinhos foram. Cara, só que os pleidianos, eles eram uns puta ser, né? E preso numa ilha. Atlântida surgiu disso, de um bando de gente que apanhou na bundinha para fazer besteira. Só que tem uma diferença. Enquanto aqui em volta tinha tudo aqueles projetos cheios de macaquinho evoluído, aqui tinha projeto com cruza, com seres mais puros, e inclusive os mais sabidão, que tinham burlado as leis, estavam presos aqui dentro. Só que eles eram sabidão e começaram a ensinar para aqueles filhos deles e as mulheres e homens que eles tiveram suas relações, também dons de conhecimento, ciência, tecnologia e parará. Por isso que a Atlântida evoluiu tanto naquela época. E virou uma raça muito poderosa e que, burlando leis, acabou se espalhando pelo planeta inteiro. Os Atlantes, há 18 mil anos atrás, começaram inclusive a empreender viagens fora da Terra, através das tecnologias que esses pleidianos tinham, e foram visitar e formar colônias em Marte, que tinham povos em Marte, inclusive. Lá em Maldek, onde estavam os laponianos com as suas bases, eles também foram lá e começaram a fazer bases, e a turma deixou. Eles já, bem, legal, deixa, de repente a rapaziada vai, não dá problema. E a confederação é muito mãe boa, sabe? Sabe as mães joia, né? Que o filho às vezes está fazendo um monte de besteira, ninguém me aguenta e a mãe ainda deixa fazer. Então é mais ou menos nesse tipo. A confederação deixou para ver o que ia acontecer com esses Atlantes. E eles foram se espalhando. Só que, há 12.300 anos atrás, essas colônias Atlantes lá em Marte e Phaeton, né, que é o Darmon, foram, de certa forma, atraíram. A parte esotérica diz que eles faziam tantas ações, que burlavam tantas leis universais, que atraíram um corpo errante. Não sei se isso é meio religioso, meio esotérico, meio ocultista, eu não sei se essa informação é verdadeira. Eu só sei que, de uma forma ou outra, um corpo errante que passava pelo sistema solar se chocou com Phaeton e vaporizou toda a água e a atmosfera de Marte na sua passagem.
caso, destruiu esse planeta chamado Phaeton, Darbon, Maldek, onde tinha essas colônias, inclusive as colônias aponianas, né? Alguns conseguiram salvar, outros não. E Marte, de uma hora para outra, que tinham povos, civilizações básicas, simplesmente ficou sem água e sem ar instantaneamente com esse choque e a passagem desse mega asteroide, como se fosse um planeta. E esse planeta que tinha aqui, chamado Maldek, simplesmente desapareceu. Hoje nós conhecemos ele como o cinturão de asteroides, que fica aqui, ó, logo depois de Marte. Tanto que fragmentos de Maldek, tá? E desse choque que deu com esse planeta que foi, né? Fragmentos dele acabou formando 3 luas em volta da Terra. 3 luas, está aqui. Ó. A Terra está aqui, a Terra tinha uma lua, ela ficou com mais 2 grupos de restos, que daí girando formou um agregado de forma circular, e a Terra nessa época ficou com 3 luas na sua órbita. Mas na realidade, digamos assim, no tempo real, a Terra não tem essas luas? Não. Nós já estamos no tempo real e nós continuamos com uma lua. Tá? Tanto nesse tempo alternativo, isso aconteceu tudo no tempo alternativo. Em 2012 nós integramos novamente o tempo real e continua igual. Porque na verdade essas 2 lunas vamos entender o que aconteceu com elas. Então tem esse negócio como tem algumas vertentes do nome que diz que vai demorar 200 anos para a gente estabilizar no tempo normal. Não, nós já estamos, o céu que nós vimos aí já é céu de novo tempo. É por isso que hoje em dia existe, inclusive, estudos que eu vi, telescópios, que eles estão datando corpos celestes que estão bem além do que se dizia existir a origem do universo. Né? Uhum. A datação do universo antes era dada como X, não sei quantos bilhões de anos, o Big Bang. Os telescópios estão buscando, eles estão encontrando muito além hoje em dia. Isso não, como é que pode? Isso não estava aqui. Sim. Porque nós estamos vivendo... O Maldek existe ou não? Não, peraí, nós estamos falando do que aconteceu da história da Terra. Tá? Isso que nós já estamos vivendo no tempo alternativo. Tudo que nós temos aqui é tempo alternativo. Né? Então a Terra ficou um bom tempo somente com 3 luas na sua órbita. Criaturas dos mais diferentes confins, né, continuaram habitando a Terra e tal. Vários membros dos aponianos, das colônias que tinha lá em Maldek, ou mesmo de Marte, conseguiram migrar para cá. A maioria dos marcianos que sobreviveram vivem até hoje dentro da Terra, em bases. Né? E esses povos todos, mesclados com esses atlantes, eles se interrelacionavam, né? Existia então, vamos tentar entender. Nessa época existia os guardiões, que estavam ali com as navezinhas, tutorando o projeto. A Confederação, que não sabia de nada que está acontecendo. Né? Os Atlantes, que estavam ali. Os Lemurianos, que eram aqueles caras muito gente fina, totalmente sensíveis, uns caras muito nota 10. E os dissidentes se envolviam em verdadeiras batalhas de deuses. Ou seja, as turmas que começaram a cair nas lábias do Satanael, através da dissidência, que começaram a ver coisas que não existiam e começaram a entrar em dissidência por pura conspiração, começaram a entrar em atrito e criar guerras, atritos, discórdias, desilusões, conflitos. E isso foi chamado no passado da Guerra dos Deuses. Porque não era um conflitinho. Era um conflito que envolvia seres com altíssima tecnologia. Se você lê os livros indianos, como Mahabharata, você se assusta. Né? Porque os caras usavam naves, viajavam para vários planetas, e guerra, explodiam, e bomba de som, bomba de fogo, não sei do que, e guerra para tudo que é lado. Isso acontecia na Terra nessa época. Então a Guerra dos Deuses, tão falada nas obras clássicas, ela existiu. Aqui nós temos evidências, de que existiam civilizações avançadas no nosso passado. Então foram encontradas, por exemplo, esse tubo metálico encontrado nessa região da França, ele tem uma idade estimada de 65 milhões de anos. Dinossauro fazia isso aqui?
E esse troço, uma esfera metálica com uma estimativa de 2,8 bilhões de anos. Então, tudo isso é feito com datação, coisas científicas. Como essa vela de ignição aqui, ó, essa suposta vela. Ó. Isso aqui eu estou mostrando, mas tudo vocês já estão cansados de ver, porque isso aqui está em tudo que é lugar, é de enjoar de ver esse negócio. Estimado com de 100 a 500 mil anos de idade. Essas imagens aqui, ó, uma estatueta humana feita, né, com uma idade estimada de 2 milhões de anos. A Vênus, né, mostrando a fertilidade e tudo mais, feminina, com 30 mil anos de idade. Olha lá o pezinho do carinha que andava com o dinossauro. Isso é pura puniano, ou um dos gigantes lá. Gigante andando com dinossauro. Olha a pegada do cara e a pegada do dinossauro. Além disso, nós temos esses achados aqui antigos também de pés calçados. Ó. 110 milhões de anos atrás, uma marca de mão em rocha. Que tal você com o fêmur daquele? Esse senhor aí, ele é responsável, eu acho que foi um dos que provocou lá que o Instituto Smithsonian liberasse os documentos. Sim, mas... Smithsonian guarda, né, e destruiu as provas, eles tiveram que dizer, não, realmente, em 1910 nós pegamos os ossos, destruímos as provas, porque lá nos Estados Unidos o Congresso fez eles liberarem os documentos, porque parece que um dos cientistas apareceu e falou, não, nunca existiu, o cara não está aqui o fêmur. Pois é. Então, eu acho até uma besteira eles esconderem, né, porque se eles provarem isso aqui, vai provar que a Bíblia estava certa. Né, que na Bíblia está escrito isso, que nasceram os gigantes e tal, né? Mas sei lá que viagem esses caras estão. Quem conhece as pedras de Ica? Então, lado a lado de Nazca, no Peru, tem, ali no deserto de Ocukage, tem uma região chamada Ica, onde tem esse senhor aqui, o Cabreira, que ele tem uma verdadeira biblioteca lítica, feito de pedras. Olha aqui o desenho do carinha. Aqui uma pessoa, eles fazendo uma cirurgia, os dois, uma pessoa. Provavelmente fazendo um transplante de coração ali. Ó. Então essas pedras de Ica são famosas, famosíssimas. E mostram muitas ilustrações de dinossauros convivendo com pessoas. Lá no Peru é cheio desses crânios alongados e tal. Olha o carinha com uma luneta lá, ó. Pedrinhas que datam de milhares de anos atrás. E tem esse achado aqui dos astecas, que mostra, sei lá, um crânio, um estranho, diferente, um formato exótico. Olha o que tem atrás desse crânio, uma navezinha e parará. Tem as famosas pedras de Atitlan. Já ouviram falar? Isso aqui datado de 27 mil anos atrás. O que é aquelas pedras mesmo? É, mais um dos achados. Ó. Né? Mais um dos documentos que está sendo achado e que foi guardado em pedra, que pedra preserva, né? Meteoritos que foram coletados do cinturão de asteroides nosso, né? Cheio de hidrófitas petrificadas, que são plantas, ó. Plantas que precisam de água para desenvolver-se. Ué, mas então aqueles restos que tem lá era realmente de um planeta habitado, cheio de vida. Isso aqui foi encontrado na Amazônia. Ó. Estimam que tinha cerca de 10 mil anos. Ó. As pedras de Dropa. Quem que já ouviu falar dos discos de Dropa? Dei uma pesquisada na internet, é muito legal. Então é uma história, na realidade são discos que foram achados, que tem narrativas nesses discos, que eles tentam decifrar ainda, mas a datação desse material, dos riscos, do que foi feito nele, é estimada em 12 mil anos. E as tradições locais, nessa região da China, diz que era de um povo que habitou aquele local lá, eram seres pequenininhos, que habitaram aquele local há 12 mil anos atrás. E eles diziam que era uma nave que caiu e esses seres ficaram prisioneiros aqui na Terra e não tinha como ir embora. Pois bem,
Esse carinha aqui, ó, ele faz parte de um estudo feito no Chile, que descobriram marcas, né, e restos de uma pessoa que tinha 15.600 anos. Veja bem quanto tempo é também, né? Já tinham seres humanos completos há 15, 16, 20 mil anos atrás. Então a nossa história está meio truncada, os caras vão jogando fora essas possibilidades aí porque não encaixou na história, então tira do lado. Pois bem, chegamos a 12 mil anos. O que aconteceu há 12.200 anos atrás? Essas luas, uma atrás da outra, começou a cair na Terra. Elas tinham uma órbita errante e ficaram pouco tempo em órbita da Terra, até que acabaram se chocando com o planeta. E nesse choque com o planeta deu uma alteração violenta planetária e é o que é chamado afundamento da Atlântida. Os guias são claros em dizer que a Atlântida desapareceu não porque foram pecadores, condenados e Deus afundou. Que isso não existe. Na verdade foi uma lua mesmo que caiu, se chocou e afundou aquela desgraça toda. Lógico que eu posso entrar no meio esotérico, oculto, fantástico, místico e dizer que eles eram criaturas más e atraíram energias negativas, pode ser, não sei. Mas a nível concreto foi que uma lua dessas se chocou com a ilha deles. Né? Foi perdida toda a tecnologia e a capacidade de reprodução, tornando eles seres muito frágeis. Foi a época do chamado dilúvio universal. Então, nessa época desse dilúvio universal foi quando essas duas luas caíram. E a Terra toda teve uma alteração climática muito grande que foi chamada de dilúvio. Por isso que eu coloquei aqui, existiram vários Noés. Porque em todos os continentes tiveram Noés, resgatando pessoas, ajudando pessoas, levando para base, levando para nave, para locais físicos, cavernas e tal, para proteger essas pessoas. Era uma época em que os povos viviam guerras, viviam batalhas muito intensas aqui na Terra. A tradição indiana mostra muito bem isso. Usavam inclusive energia nuclear. Era uma coisa assustadora. Então por isso que muitos atribuem a queda das luas aos maus comportamentos humanos, né? E é realmente por aí. Pois bem, a Confederação tinha decidido, nessa mesma época da queda das luas, a Confederação decidiu fazer bases físicas concretas aqui no nosso sistema solar. Né? Ela estava estruturando e reestruturando suas bases no sistema. Né? Porque a Terra tinha se tornado um problema muito sério. Muitas coisas aconteciam aqui, muitas dinâmicas aconteciam e nem sempre o pessoal da segurança estava acordado e estava olhando. Então eles decidiram fazer bases mais próximas, né? Mais íntimas com o planeta. Então aqui está o desenho das bases deles e a terrinha lá. Lógico que a Confederação não era bem-vinda, né? Porque existiam povos guerreando aqui por poder. Indiano com chinês, chinês com norte-americano, norte-americano com América do Sul, pessoal da Austrália, não sei o que, tinham povos em todos os lugares. Ou vocês acham que é só agora que tem gente? Existia gente de tudo que é tipo, zóio puxado, zóio arredondado, orelha virada, tinha de tudo que é tipo. Genética toda misturada, seres, resultado de experimentos de várias raças. Porque a Terra ficou abandonada, ficou ao léu, por um bom tempo. E ela teve muita resistência para tentar colocar ordem. Então aqui estaria um exemplo do que seria a Confederação tentando pôr ordem e o povo dizendo, não, peraí, nós queremos que seja assim mesmo. Não queremos ordem de ninguém. Então esses sobreviventes daquela bagunça do Noé ali continuaram vivos, continuaram existindo. Até que há 12 mil anos atrás foi dado um basta. A bagunça no planeta Terra é tão grande que aí na realidade foi uma determinação vindo do universo mental que veio diretamente para a Confederação agir através de um ser chamado Sanat Kumara. Então há 12 mil anos aquelas guerras de interesses dentro do projeto e um planeta em constante mutação chegou no limite na avaliação da Confederação dos Mundos. E veio um ser para cá chamado Sanat Kumara, junto com um outro ser também muito evoluído, que se tornou depois a mãe de Jesus,
vieram para cá e instalaram as bases da Fraternidade Branca aqui na Terra. Então começaram a construir, montaram suas estruturas no deserto de Gobi, nos subterrâneos, uma base, e começou ali funcionar a grande Fraternidade Branca para pôr ordem na estrebaria. Essa intervenção foi necessária para tentar corrigir os rumos nessa bagunça, dessa mestiçagem. Porque a Terra tinha virado um laboratório extremamente cheio de criaturas as mais diferentes, com os mais diferentes interesses, né? Mas, ao mesmo tempo, né, os seres autóctones com ETs de várias origens criou uma raça com imensas possibilidades, que a Confederação via que aquilo ainda podia dar um bom resultado. Por isso que precisava de um tutoramento. Lógico que eram raças extremamente impetuosas, né, cheia das emoções, tanto que viviam em guerras, conflitos de interesses, porque eram seres que tinham esse aspecto de sentimento, de emoção muito aflorado. E isso para eles era uma coisa positiva. Vamos tentar tutorar para ver onde que nós chegamos. Tentei resumir numa frase o que aconteceu naquela época. Compreendidos os erros, os seres que permaneceram aqui tinham missão de colaborar com o resgate e desenvolvimento humano, pois este caos é de sua responsabilidade. Criaram um ser e agora devem tutorá-lo. Muitos seres não aceitaram essas condições. Assim fortaleceu-se as duas irmandades, né? Então agora que essa bagunça está montada, vem aqui todos os coordenadores, todos os chefes de equipe, todo mundo para fazer uma grande reunião aqui na Fraternidade Branca. Gente, vejam bem, tem que pôr ordem nesse troço. Vocês criaram toda essa bagunça, fizeram toda essa transformação, o projeto virou uma mestiçagem louca, mas ainda pode ter resultados bons. Então, devido a isso, vocês devem tutorar agora isso para que a coisa siga o caminho correto. E todos amigavelmente. Lógico que teve gente que não gostou. E esses que não gostaram se aliaram com os seres que eram os dissidentes, que queriam boicotar o projeto. E criaram uma irmandade chamada Irmandade dos Dissidentes, né? Aqueles que são contrários ao projeto do plano cósmico. Ah, então são demônios. Não, são pessoas. Tirar essa mística do ar. São pessoas que vê que o projeto não funciona e são contra. Assim como tem outras que decidiram seguir os caminhos da Confederação e são a favor. Grande parte desses que constituíram a Irmandade Dissidente faziam parte dos exilados. Os exilados que vieram com aquele grupo liderados por Satanael, né, que eram seres que, junto com os Pleidianos, com os Orianos e tal, e que participaram de toda aquela criação dos gigantes e tal, que acabaram sendo exilados na Terra. Eles tiveram que vir morar aqui. O próprio Satanael foi colocado como uma pessoa vivendo aqui. Ele ia ter que tomar uma vestimenta física, viver no plano físico, tutorando o projeto para ver se aprendia a amar a humanidade. Foi o ultimato assim, que foi dado para ele. Então o projeto Terra, nessa época, tomou uma outra versão, né? Visaria agora interferir indiretamente no desenvolvimento da humanidade, numa tentativa de fazer com que o homem enveredasse por um caminho de desenvolvimento correto e coerente. Os confederados se retiraram para os mundos intraterrenos para se protegerem e monitorarem de perto todo esse projeto. Aqui é só um adendo nisso tudo, que eu acho que todos já sabem, dá até para passar rápido, né? O que é a Fraternidade Branca? É uma entidade, uma ordem, uma instituição vinculada, né? A Confederação dos Mundos é uma entidade vinculada à Fraternidade Branca, que reúne um conglomerado de civilizações, seres encarnados, terceira e quarta dimensão. Então a grande Fraternidade Branca, ela envolve 4 grandes ordens. Essas 4 grandes ordens atuam aqui. A primeira seria a Ordem do Micael, que estava aqui mamando agora. Depois tem a Ordem de Enoque e a Ordem de Melquisedeque. Elas 3 têm praticamente 70 subordens derivadas delas 3. E existe a Ordem dos Confederados, que é uma ordem dentro da Fraternidade Branca que tutora a humanidade nesse processo todo. Dos 8 planetas só ficou a Terra, né?
Com o passar do tempo, os planetas foi dando... O projeto não foi vingando. No início, 4 deles já não vingaram. Por um monte de alterações que deu a parte física de criação de vida nesses mundos, eles não deram certo. Sobrou 4. Aí, por um bom tempo, ficou esses 4 que aparentemente dariam certo. Hoje, nós sabemos que no final ficou só a Terra. Por isso que está todo mundo aqui. Há 9.000 anos atrás, a Confederação decidiu fazer um posto avançado em Ganímedes. Aqui vocês estão vendo a cidade de Morlen, que ela é construída num vale, numa ranhura que tem em Ganímedes, e essa ranhura é toda cheia de abóbadas, onde os cultivos, as vivências, toda a cidade vive dentro dessas abóbadas aí. Eles têm água, tem tudo ali que vem de dentro do planeta, do satélite. Júpiter está aqui. Então, há 9.000 anos, eles montaram vários postos avançados em Ganímedes. Esse aqui é um deles, que a gente conhece pelos amigos que já foram lá e já narraram como que é Morlen. Aqui o desenho original que foi feito lá em 87. Um dos desenhos originais. Aqui já feito mais novo. Já tem mais computador para o pessoal brincar com os CAD da vida. Aqui é dentro de um domo desse. E aqui é a foto de um desses domos. Essa foto foi tirada agora, esses anos agora. Não sei se foi esse ano ou ano passado. Não me lembro o ano. É. Foi esse ano que foi tirada essa foto, né? De Ganímedes. E apareceu esse domo num buraco que tem em Ganímedes. Uma das luas de Júpiter. É onde tem a sede da Confederação. Até hoje, praticamente todas as descobertas mais fantásticas da humanidade, Rama já sabia. Nós só estamos tendo confirmações, uma atrás da outra, de tudo que os guias já falam há tantas décadas, uma atrás da outra agora. E 2018, 2019 foi cheio de descobertas assim.